Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô gravando aqui de um ambiente um pouquinho diferente, que eu tô no sítio dos meus avós, mas eu não podia deixar de postar pra vocês o último vídeo da série Desvendando a Ansiedade. E me diz uma coisa, quantas vezes você já deixou de aceitar um convite ou de fazer alguma coisa porque você se sentiu ansioso demais para enfrentar aquela situação? Se isso é algo que já aconteceu com você ou que vem acontecendo, fica aqui até o fim desse vídeo que eu vou compartilhar alguns exercícios que são especificamente para ajudar você. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aqui. É fundamental que você assista esses vídeos antes de fazer os exercícios de hoje. Então você já sabe que a ansiedade ela vai vir sempre que você enxergar uma situação como grande demais para a tua capacidade de enfrentar aquela situação, como perigosa demais para aquela tua confiança ou segurança de enfrentar aquela situação. A ansiedade é tanta que isso acaba afetando até a maneira como a gente se comporta naquela situação. Por exemplo, pessoas que ficam muito ansiosas para falar em público, elas acabam evitando ao máximo essa situação ou terceirizando o quanto podem para que outra pessoa fale por elas. E vão deixando de aceitar, às vezes, convites importantes justamente porque não conseguem enfrentar essa situação, tamanha ansiedade que sentem. Pessoas que acabam ficando muito ansiosas diante de uma entrevista de emprego, que acabam, às vezes, até decidindo não ir por acreditar que aquilo não é para elas ou que elas não vão dar conta daquilo. Tem pessoas que ficam bastante ansiosas num ambiente com muita gente, então acaba sempre evitando esse tipo de ambiente. Pessoas que, às vezes, ficam muito ansiosas para dirigir, por exemplo, que acabam sempre optando por pegar Uber ou qualquer outra coisa que ela não tenha que enfrentar aquilo. Enfim, uma situação X que acabou gerando pensamentos na pessoa do tipo, eu não vou dar conta disso, isso é demais pra mim, e se o pior acontecer? Pensamentos esses que acabaram gerando tanta ansiedade na pessoa que ela acabou tendo alguns comportamentos, normalmente comportamentos de evitação, ou seja, de evitar aquela situação que gera muita ansiedade. Então, para baixar a minha ansiedade, eu acabo evitando as situações que geram isso em mim. Se você se identificou com alguma dessas situações, os exercícios de hoje são para você. Só que apenas esses exercícios não vão funcionar se você não tiver feito os exercícios do vídeo anterior, do vídeo 3 dessa série. Então, mais uma vez, eu friso aqui, antes de fazer os exercícios de hoje, faça os exercícios do vídeo anterior. Os primeiros exercícios da série foram relacionados aos aspectos fisiológicos. O segundo exercício da série foram relacionados aos aspectos cognitivos. E os exercícios de hoje estão relacionados aos aspectos comportamentais, ou seja, normalmente situações de ansiedade que envolvem timidez ou algum tipo de medo. Então, esses exercícios vão ser muito úteis para esses casos. Então, como eu disse, a ansiedade é tanta que a gente acaba evitando algumas situações. E embora evitar essas situações gere uma diminuição na nossa ansiedade imediata, porque a gente não vai ter que enfrentar aquilo, a longo prazo acaba reforçando a ansiedade na gente. Por quê? Porque cada vez mais a gente vai acreditando que a gente não é capaz de enfrentar aquela situação, que a gente não vai dar conta de enfrentar essa situação. Então, toda vez que eu tiver que lidar com aquilo, aquilo vai me gerando cada vez mais ansiedade. Então, o que a gente precisa fazer é justamente quebrar o ciclo da evitação e começar o enfrentamento. Necessariamente. Isso não significa que você vai ter que enfrentar aquela situação temida logo de cara. Muito pelo contrário, existe uma metodologia para conseguir enfrentar essas situações de maneira eficaz. Na terapia, a gente faz isso de maneira gradual e é perfeitamente possível que você comece a fazer isso também. E o primeiro exercício que você vai fazer é construir uma hierarquia. Como assim? Tendo clareza de qual que é a situação que você tem evitado. Por exemplo, me encontrar com alguém, fazer uma apresentação na minha empresa, dar uma palestra, ir para uma entrevista de emprego, dirigir, enfim, uma situação que você tem evitado. Você tendo clareza dela, o que você vai fazer é colocar uma série de passos até chegar naquele que te gera mais medo. Por exemplo, a situação é você fazer uma live que é importante para o teu trabalho. Só que isso gera muita ansiedade em você, porque você nunca fez uma live, porque você às vezes não tem intimidade com a câmera, enfim, N motivos ali que fazem com que você procrastine algo que é importante para você.
E aí o que você vai fazer é construir uma hierarquia. Então, por exemplo, para eu conseguir fazer essa live, primeiro eu vou construir um roteiro, depois eu vou conversar com algumas pessoas que eu conheço, que eu confio, pedir uma opinião. Aí depois, em terceiro lugar, eu vou apresentar para alguns amigos, para alguns familiares. Depois eu vou fazer um teste, ligar minha câmera e fingir que é a live, vou gravar ali para eu assistir depois. Aí depois eu vou começar a gravar alguns stories, porque são vídeos mais curtos, então eu consigo começar a ter intimidade com a câmera, enfim, você vai construir uma hierarquia até chegar no ponto que é aquela situação que você mais teme. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, é fazer a live. Então a pessoa fez uma série de passos que foi dando mais confiança para que ela pudesse enfrentar aquela situação. E por que que isso é importante? Porque lembra que eu falei que a ansiedade que a gente sente tem a ver com a maneira como a gente interpreta aquela situação, e isso a gente já trabalhou nos vídeos anteriores, mas também com a visão que a gente tem da gente, ou seja, da nossa capacidade de enfrentar aquela situação. E isso tem a ver com a autoconfiança. A autoconfiança, ela vem pelo fazer diário. Não vai ter um livro, uma palestra, nada mágico que vai fazer com que você se sinta mais autoconfiante, não. O que vai te fazer se sentir mais autoconfiante é ir enfrentando essas situações do mais fácil para o mais difícil, de maneira que você vá percebendo que você é capaz. É aquela frase do Caio Carneiro: você nunca vai ser ótimo antes de ser frequente. Isso é muito verdade. E para que você consiga manejar a ansiedade diante dessas situações, é ir fazendo isso de maneira gradual, ou seja, do mais fácil para o mais difícil. É importante que eu fale aqui que qualquer que seja essa situação ou esses pequenos passos, você precisa se manter naquele lugar ou naquela situação tempo suficiente para que a tua ansiedade comece a baixar. Porque no momento que você começa, a tua ansiedade vai lá no pico. Se você resolve sair dali ao invés de permanecer, você acaba reforçando a ansiedade. Então, o que você precisa fazer é permanecer no ambiente, naquele lugar, até que sua ansiedade comece a baixar. Isso vai fazer com que o teu cérebro comece a associar, quanto mais você fizer, ele vai começando a associar aquela situação com uma resposta de relaxamento e não mais de ansiedade, porque aí você vai se habituando com aquilo. Então, só faça esse exercício de enfrentamento se você está conseguindo fazer isso sozinho. Se você percebe que você não consegue, busca um psicólogo que ele vai fazer com você todo esse exercício de uma maneira super estruturada para que você consiga enfrentar de vez essas coisas que você tem evitado por conta da ansiedade. Então, esse exercício de enfrentamento, ele é fundamental para aumentar a tua capacidade de enfrentamento diante daquela situação. Então, nos exercícios do vídeo anterior, você conseguiu diminuir o teu inimigo e nesse exercício você já conseguiu aumentar a tua espada. E por fim, eu queria te dizer que nessa série de 4 vídeos a respeito da ansiedade, eu compartilhei com você exercícios que vão atuar tanto no campo fisiológico, quanto no campo cognitivo, quanto no campo comportamental. Você fazer todos esses de maneira estruturada, de maneira alinhada, é fundamental para que você comece a manejar melhor a tua ansiedade. Porque zerar a ansiedade, gente, é algo impossível. Como eu disse no primeiro vídeo, a ansiedade ela é uma emoção natural nossa e ela tem uma função protetiva. A ideia aqui, o grande desafio é você começar a manejar ela de uma maneira que ela não te impeça de ir conquistando e de ir alcançando as coisas que são importantes para você. Eu espero muito que você se disponha a ir praticando todos esses exercícios que eu compartilhei com vocês aqui nessa série, porque eles têm grandes possibilidades de te ajudar a ir controlando e a ir manejando mais a ansiedade que você vem sentindo. Se você gostou dessa série, não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo e de compartilhar com aquela pessoa que você conhece e que você sabe que vem sofrendo de ansiedade. E se você vem acompanhando vários vídeos aqui do canal, mas ainda não é inscrito, não esquece de fazer isso agora, tá bom? Então é isso, um beijo, tchau!